Graça e paz em nome de Jesus a você que está aqui conosco essa noite e que também você que pela sua casa, pelas suas redes sociais nos acompanha online. É um prazer a gente poder estar juntos e nos reunirmos em torno do nome mais poderoso do universo, o nome de Jesus que está entre nós. Essa é a série de mensagens que nós estamos já encerrando, já caminhando para o final, com o propósito de preparar o ambiente para a chegada, a entrada de um mês triunfal na nossa cultura cristã ocidental, que é chamado de período natalino. Na verdade, o que nós estamos fazendo é antecipando uma conscientização, para que você e eu não pensemos de maneira alguma de que estamos diante de um movimento popular ou de um movimento folclórico, mas estamos nos preparando agora para entender que o Natal não está chegando. O Natal, na verdade, não somos nós que estamos entrando no período natalino. Na verdade, foi o Natal que veio até nós, na pessoa de Jesus, e veio estar entre nós. Este tem sido o propósito dessa série de mensagens, de mostrar que Jesus, o acontecimento mais extraordinário da história humana, não é um movimento de 25 de dezembro, mas é a percepção de um Deus que já está, habita e configura-se entre nós. Então nós estamos diante de uma entrada triunfal, no período natalino, quando na verdade a entrada já aconteceu na nossa vida através da pessoa de Jesus. Inclusive tem um texto bíblico que fala sobre a história da entrada de Jesus em Jerusalém e tem por título a entrada triunfal. Mas eu gostaria de dizer para você que na verdade é uma entrada nada triunfal. Por que eu posso dizer isso? Foi uma entrada que não deu certo. Porque quando a gente fala em entrada triunfal, significa que foi condecorado como vitorioso. Ocorreu um sucesso. Aconteceu algo que demonstrou a força e a autoridade. Mas, na verdade, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém o levou diretamente para a cruz. Na sexta-feira seguinte ao domingo de Ramos, que nós comumente chamamos isso na nossa tradição cristã, estaria Jesus sendo crucificado, uma semana após a entrada triunfal. Mas a verdade é que na sua Bíblia, na minha Bíblia, não está escrito que Jesus entrou triunfalmente. Não está, isso é uma interpretação. Isso é uma palavra para destacar na sua Bíblia como um movimento, ou um setor daquela parte das Escrituras, dizendo a entrada triunfal de Jesus. Mas na verdade, essa entrada foi nada triunfal. E por que nós estamos então diante de um texto que muitas vezes nós não conseguimos capturar a sua essência? O nosso chamado, queridos, é que a gente aprenda a olhar a Bíblia não de uma leitura superficial, não de uma leitura religiosa, em informações de segunda mão, mas através de uma observação cuidadosa, dedicada, profunda. Nós deveríamos olhar para a Escritura como o investigador olha para os vestígios da cena de um crime, tentando encontrar quais são os pontos ali a serem considerados. Nós deveríamos olhar para a Bíblia como um arqueólogo procura as evidências de uma civilização perdida. Ele olha cada movimento, cada espaço, cada artefato com cuidado meticuloso para não perder nenhuma cena, para não perder nenhum ponto da história. E muitas vezes a nossa leitura da Bíblia ela é despretensiosa e se baseia apenas nas tradições que foram legadas a nós. Então a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não foi triunfal. Foi um desastre. Porque a partir daquele momento ele seria chamado como criminoso. A partir daquele momento ele seria tido como rebelde ao Império Romano. A partir daquele momento a religião judaica oficial e hegemônica estaria de fato em oposição a todos os seus ensinos. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele está agora se assumindo como o Messias. Então ele estaria agora trazendo para si os olhares e todas as oposições políticas e religiosas. Era óbvio que esse plano não iria dar certo e a entrada não seria nada triunfal. Mas o que então aconteceu? Por que Jesus fez esse movimento? Por que Jesus entrou dessa maneira? Por que Jesus se expôs dessa forma? Para isso a gente precisa consultar o texto e fazer uma observação um pouquinho mais profunda e um pouquinho mais dedicada. Quer ver? Mateus capítulo número 21 conta a história da entrada nada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado.
Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. E isso aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Espera aí, segura aqui. Porque esse texto aqui está apresentando para nós o preparativo para a entrada nada triunfal. Na verdade, a gente precisa olhar para o contexto todo, o porquê Jesus está fazendo esses arranjos, porque Jesus está orquestrando esse movimento. Se você notar no capítulo anterior, no final de Mateus capítulo 20, nós temos a passagem de Jesus por uma cidade onde existem 2 cegos à beira do caminho e que estão gritando a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão então diz para eles: shh, não falem isso, não gritem dessa forma. Aí você acha que eles estavam incomodando o mestre, por isso que a multidão diz para eles não gritarem. Não. Na verdade, eles estavam usando um título, um termo, que tinha um profundo significado escatológico, cristológico, messiânico, que não deveria ser pronunciado em público, a não ser que houvesse uma plena certeza e convicção. A palavra filho de Davi. Quando a multidão grita, Jesus, filho de Davi, ou melhor, os 2 cegos gritam, Jesus, filho de Davi, a multidão diz, não fale isso. Não use esse termo. E sabe o que Jesus faz? Com essa palavra recebida, ou esse atributo endereçado a ele, ele faz absolutamente nada. Ele é como se tivesse aceito o termo. É como se ele tivesse recebido a titulação. É como se ele tivesse declarado: sou eu esse mesmo. Vocês entenderam e compreenderam. Quando Jesus não reage a isso, porque os discípulos estavam acostumados quando Jesus falava: vai e não conte nada a ninguém, vá e não divulgue esse assunto. Quando Jesus trabalhava no mistério, quando Jesus era comedido com a manifestação do seu reinado, os discípulos sabiam o que aconteceria. Mas agora, Jesus não fala nada em relação a esse termo, e os discípulos dizem: uau! É a primeira vez que Jesus aceita o atributo filho de Davi. É a primeira vez, e os discípulos começam agora a provocar o seu imaginário, dizendo: nós estamos entrando num território muito, muito importante. A partir de agora é um terreno sem volta. Nós vamos tomar o poder, nós vamos assumir o controle de Israel. Jesus entendeu que ele é o filho de Davi, e agora não há mais impossíveis para nós. Nós sabemos quem ele é, e agora ele assumiu a sua posição. Então começa a gerar uma expectativa em relação a quem era o Messias. Talvez essa palavra para você até aqui tenha tirado até de você alguns bocejos. Talvez essa palavra até aqui tenha trazido um pouco de sonolência. Ai, Jesus, filho de Davi. É porque você não sabe a expectativa que esse título tinha em torno da configuração religiosa do Israel do primeiro século. Por 4.000 anos eles ouviram de que o Messias viria salvá-los. Por 2.000 anos eles ouviam que o Messias haveria de resgatá-los. E nas últimas centenas de anos eles tinham ouvido que um Messias viria para resgatá-los do império, do mal. E agora, alguém diz: ele é o filho de Davi, e ele diz: nada. Pois bem, eu estou conivente com essa afirmação. Os discípulos disseram: uau, é a nossa hora, é o nosso movimento, é a nossa chance, é a nossa oportunidade. Mas também era um momento de crise. Porque aceitar o título de filho de Davi estaria sendo dito naquele momento que ele era o rei completo, o rei que estava em oposição a César. Esse termo tem uma profunda relação com o embate imperial, político e religioso. Filho de Davi significa que Jesus estava entrando agora em confronto direto com a ideologia política imperial e com os estamentos religiosos já consagrados durante séculos na religião judaica. Quando Jesus assume esse título filho de Davi, ele estava rogando para si agora um confronto direto com essas estruturas dominadoras e que certamente não iriam poupar a ele e nem a um daqueles que o seguiam. Portanto, preste bem atenção nisso. Os discípulos sabem que eles estão entrando agora num território sem volta. Agora é matar ou morrer. Agora é assumir a posição. Entraram num caminho sem volta, numa batalha decretada. Jesus, o filho de Davi, é aquele que vai entrar em oposição contra o império e vai agora manifestar o seu poder, sua autoridade, seu domínio e o seu governo. Então,
Diante dessa passagem de aceite do título, Jesus entra no capítulo 21 de Marcos organizando a entrada triunfal. Tem gente que acha, e nosso imaginário interpretativo bíblico nos trai em relação a isso. A gente imagina que Jesus estava passando pela região de Jerusalém, montou num jumentinho, e de repente a multidão falou: Hosana ao que vem, bendito o que vem em nome do Senhor. E Jesus falou: vocês acertaram, vocês descobriram, eu sou o Messias. Tá bom, vocês descobriram, eu não consegui mais me esconder. Algumas pessoas acham que foi um ato imprevisto. O fato da multidão reconhecer Jesus como o Filho do Deus vivo, ou o Filho de Davi chegando em Jerusalém. Alguns acham que foi algo desproposital, mas não, queridos. Jesus orquestra todo o movimento. Jesus, ele faz a engenharia da manifestação da sua glória nesse momento. Jesus está no controle de tudo aqui. Não há imprevistos, não há despropósitos, só há um propósito, a intencionalidade de ele se revelar ao mundo como o Messias, o Cristo, o Filho de Davi. O tempo era ideal. Nós estamos falando da Páscoa judaica, onde a cidade ficava em polvorosa. O lugar era ideal. Nós estamos falando de Jerusalém, a capital religiosa, econômica e política de Israel. As pessoas eram as ideais, porque nós estamos falando em Betfagé e Betânia, as duas cidades próximas que viram a ressurreição de Lázaro e sabiam quem Jesus era. Tempo, local e pessoas. Jesus coloca tudo junto no mesmo pacote e diz: eu vou orquestrar o meu plano de manifestação ao mundo. O que Jesus estava fazendo, queridos? Intencionalmente, era colocar aqueles que iriam fazer como se fossem os batentes, né, da sua manifestação. Eles vão à frente declarando: vem aí o Messias, te cuida César, vem aí o Messias, te cuida Anás, Caifás, religião judaica, vem aí o Messias. O que Jesus está fazendo é colocar a multidão como a clarinada da aparição do Messias ao mundo. Não é desproposital, não é espontâneo, não é de repente. Jesus está orquestrando e os discípulos estão vendo: uau! Tem 4 versículos mostrando o arranjo sutil e dedicado de Jesus para entrar em Jerusalém. E os discípulos dizem: agora, é agora. Então Jesus chama a sua turma e diz: eu vou me manifestar ao mundo. E agora vocês vão buscar o jumentinho. Espera aí, tem alguma contradição aqui? O Senhor vai fazer o quê? Não, eu vou entrar em Jerusalém como rei. Aí os discípulos reagem dizendo: não, Jesus, não é dessa forma. Espera aí, Jesus, não é com jumento que a gente entra para manifestar poder e autoridade. Os discípulos estavam muito interessados com o que estava acontecendo. Enfim, Jesus estava fazendo alguma coisa que estava alinhada aos propósitos deles. Eles queriam dominar o mundo, eles queriam desbancar Roma, eles queriam governar Jerusalém. Agora, Jesus está fazendo algo alinhado aos sonhos e os ideais mais profundos dos discípulos. E de repente ele joga um banho de água fria e diz para eles: busque o jumentinho. Eu imagino a consternação, eu imagino a desilusão dos discípulos, que logo depois de terem sido levados às altas expectativas de um reino que estava chegando, agora olharem que Jesus estava indo pelo caminho errado. Quem monta jumento, Jesus? Não é assim que os generais de guerra se apresentam em Roma. Eles vêm em cavalos garbosos, eles vêm em seus corcéis brancos, eles vêm com seus mantos esvoaçantes, eles empunham uma espada muito forte, eles vêm com clarinada, eles vêm com honra, e eles declaram através de um arauto: general fulano de tal, se apresentando em honra diante do império. Jesus, se o Senhor aparecer com um jumentinho em Jerusalém, sabe o que vai acontecer? Nada. Não é desse jeito que um rei se posiciona, não é desse jeito que uma autoridade se revela. Jesus, espera aí, vem cá. Eu imagino o Pedro, eu acho que deve ter sido ele, ou quem sabe o Tomé, reunindo com Jesus e fazendo ali uma reunião em pé, rapidamente, fazendo uma gestão de projetos sobre a manifestação do Messias em Jerusalém. Jesus, nós vamos primeiro contratar um promotor de eventos, porque a sua entrada em Jerusalém é um evento. É algo excepcional e extraordinário, não pode ser nos bastidores. Jesus, nós vamos contratar uma equipe de marketing, nós vamos fazer todo o processo de divulgação do seu poder, da sua autoridade. E Jesus, nós vamos entrar em contato
com as empresas que alugam cavalos. E nós vamos achar o melhor cavalo para o senhor. Mas não vem com essa história de jumento. Porque rei não monta jumento. Sancho Panza, Dom Quixote, o fiel escudeiro de Dom Quixote de La Mancha, esse usa jumento para andar. O Mazzaropi sobe no jumentinho. O Jeca Tatu, personagem interessante de Monteiro Lobato, anda de jumento. Servos e escravos andam de jumento. Mas rei não sobe em um jumento. Ele tem um outro padrão. E isso desmonta toda a proposta que os discípulos tinham de domínio e de manifestação de Jesus. Por que Jesus faz isso, irmãos? Por que Jesus está construindo esse ambiente, esse cenário? Ele está entrando em Jerusalém. Ele precisa ser reconhecido como rei. Por que ele vai na contramão? Porque o texto diz, para que se cumprisse o que o profeta tinha dito. Jesus está relacionado à promessa de quem Ele é, não do que as pessoas criaram de expectativa em torno dele. Por isso, que Jesus precisa citar aos discípulos e acalmar o coração deles com a própria Bíblia. E então Jesus diz a eles, e declara em altos pulmões, o versículo de número 5, vamos lá, que diz o seguinte, digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jesus usa Zacarias capítulo número 9, para declarar aos discípulos onde está o propósito da sua manifestação ao mundo. E esse propósito da manifestação de Jesus ao mundo, primeiro, é confrontador. Eu quero mostrar que o Deus entre nós apresenta uma realidade muito confrontadora. Não cabe. Parece que não faz sentido. Porque Jesus diz aqui a eles, o rei vem, montado num jumento. Quem é que vem? O rei. Jesus sempre foi muito modesto em relação a quem ele era. Jesus sempre foi muito modesto em relação ao seu ministério. Mas em relação aos seus títulos, ele rogava para si a autoridade. Ele entra, por exemplo, no templo e diz, a casa do meu pai, ou a minha casa, será chamada casa de oração. Jesus diz, em relação a mim, em relação ao título que eu possuo, não tem negociação. Eu sou o rei, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Jesus é sempre muito amável, sensível, compassivo com as pessoas, mas em relação ao seu título no mundo, ele realmente diz, eu sou o Messias. E Jesus diz, eu sou o rei. Eu sou o rei que chega, que vem, que se apresenta ao mundo. Queridos, essa palavra aqui é muito forte, porque na realidade tem a ver com quem Jesus é, tem a ver com o que nós reconhecemos nele. Porque muitos de nós estamos entrando para um ambiente onde Jesus não é o rei, Jesus é um bom personagem que pisou na terra. Já parou para pensar nisso? Que coisa estranha nós entendemos que Jesus é um personagem, mas não um rei. O que ele está dizendo aos discípulos é o seguinte, a partir de agora, ou as pessoas vão me reconhecer como rei, ou elas vão me rejeitar. A partir do momento que eu entrar em Jerusalém, ou as pessoas vão me coroar, ou as multidões vão me matar. Ou seja, só existem duas posições em relação a mim, disse Jesus. Ou você vai me amar, ou você vai me odiar. Ou você vai me aceitar, ou você vai me rejeitar. Não tente encontrar um caminho do meio. Quando Jesus diz, vem aí o rei, e quando Jesus roga para si esse título, eu sou o rei, ele diz que não existe, e perdoe-me aqui, não entre em ideologia política, não existe terceira via. Não existe imparcialidade em relação a quem ele é. Não tem como criar um ambiente transitório em relação à sua pessoa. Jesus, ou você o ama, ou você o odeia. Ou ele é o rei, ou ele é um louco que pregou que era filho de Deus. Ou ele é o Senhor, ou na verdade ele foi um rebelde criminoso. Com Jesus não tem o caminho do meio, queridos. Não existe esse lugar de neutralidade quando nós falamos de Jesus. Imagine só. Inclusive, um autor europeu, pastor, protestante, diz o seguinte, ou, em relação a Jesus, ou Jesus é um lunático, ou ele é a maior revelação da história. Não tem outro caminho, não tem outra forma. C.S. Lewis, um autor em inglês, diz o seguinte, com relação a Jesus, você tem três possibilidades. A primeira,
Ou Jesus é um mentiroso. Segunda, ou ele é um lunático. Terceira, ou ele é Deus. Porque se ele dizia ser quem não era, ele era mentiroso. Se ele pensava ser quem ele não era, ele era um louco, um lunático. Mas se ele era quem dizia ser, ele era Deus. Por isso não tem um caminho do meio. Não tem como falar que Jesus é o maior psicólogo que já existiu e falar que ele é interessante. Não dá para ser um psicólogo e não ser Deus. Ele é Deus. Não dá para dizer que Jesus é o maior coach que já existiu, porque não dá para ele ser um coach. Ou ele é Deus e realmente nós estamos submissos ao seu reinado, ou ele é um louco coach. Não dá para dizer que Jesus é o maior terapeuta que já pisou sobre a terra, porque ou ele é Deus, ou ele é um terapeuta ensandecido. Você está entendendo o território que nós estamos pisando? Deixa eu ser um pouco mais claro. Suponhamos que você vem aqui essa noite, e eu dou uma palestra maravilhosa. Sou um filósofo, um pensador, cujo conhecimento te atrai, cujo conhecimento te deixa espantado. Então você começa a beber do conhecimento e dizer, uau, como esse homem fala bem, como esse homem tem boas palavras, que sabedoria, que entendimento, que conhecimento. E aí eu vou encerrar minha palestra com vocês e digo, muito obrigado pela sua presença. Você já está até me seguindo nas redes sociais. Você já está até compartilhando a minha palestra com seus contatos, quando de repente eu encerro a palestra da seguinte maneira. Obrigado pela presença de todos vocês, agora eu preciso retornar para Varginha. Lá eu estacionei o meu OVNI, e agora estou voltando para Plutão, onde toda a minha família está me esperando, porque eu não sou dessa terra. O que você faria com essa informação que eu te dou no final da minha palestra? Você iria continuar me seguindo no Instagram? Você não iria apagar a mensagem que você usou para compartilhar com seus amigos? Porque o cara fala bem, mas é louco. Ó Pai. Conhece esse? Ó Pai. O cara não fala hebraico, ainda fala com sotaque hebraico, né? Como que a gente pode dar crédito a algo que pode até ter aparência de interessante, mas na verdade está sustentado numa loucura? Agora preste bem atenção, o Henrique Cristo tem alguns seguidores no Brasil, mas eu acredito que nenhum deles está disposto a morrer por ele. Mas os seguidores de Jesus estiveram dispostos, todos a eles, a darem a vida por ele, pelo Cristo, pela mensagem, pela história. Então nós não estamos diante da mensagem de um louco, nós estamos diante da mensagem de um Deus todo-poderoso, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, em relação a Jesus, não dá para ter a terceira via, não dá para ter imparcialidade, ou ele é quem diz ser, ou nós estamos baseando a nossa crença numa história de ficção. E, irmãos, receio que muitos de nós estamos tentando encontrar um outro caminho para relacionar com Jesus, porque essa mensagem radical não faz bem para nós. Essa mensagem de Jesus ser o rei da minha vida parece que não faz sentido para nós. E receio que nós estejamos criando um cristianismo que seja mais baseado no Messias louco do que no Messias rei. Porque é tudo sobre submissão, queridos. É tudo sobre entendimento de quem é Jesus. Ou ele é rei na sua vida, ou ele não é nada. Ou coroe como rei, ou mate-o. Não dá para gostar de Jesus, queridos. E Jesus não quer que você goste dele. Jesus não está fazendo nenhum esforço para que você goste dele. Jesus não é um cara legal, como diz a universidade, ou como diz os nojentos politicamente corretos, que não querem apresentar a sua posição e querem fazer uma conversa fiada, dizendo, Jesus foi um cara legal, falou coisas boas. Como é que um cara fala coisas boas e é louco falando que é Deus? Muitos de nós, irmãos, estamos com um cristianismo muito frágil, frouxo, posicionado num território arenoso, porque nós estamos baseando a nossa crença na popularidade de um homem, adequando a nossa mensagem a um Jesus mais palatável à religiosidade, a um Jesus que seja mais agradável ao mundo moderno. E sem perceber, queridos, quando nós estamos adentrando a uma mensagem que tira Jesus do seu reino, nós estamos adentrando a mensagem de um louco que falou que era Deus. Porque ou ele é rei e é Deus, ou ele não é nada disso que nós estamos falando.
Jesus não pode ser o seu ajudador até que Ele seja rei da sua vida. Jesus não pode ser o seu redentor até que Ele seja rei da sua vida. Ele não pode ser o seu salvador até que Ele seja rei da sua vida. Ele não pode ser o consolador até que Ele seja rei da sua vida. É tudo sob submissão. Ou nós entramos no perfil da submissão ao reinado de Cristo, a majestade e a realeza dEle, ou nós estamos com um sério problema sobre o nosso cristianismo. Por isso que ele é frágil. Por isso que é tão desmontado rapidamente. A minha palavra para você é que se você falasse para Jesus: Jesus, seja o meu salvador, seja o meu amigo, seja o meu Senhor, seja o meu ajudador, seja o meu conselheiro, Ele diria: eu posso ser tudo isso para você, mas antes eu preciso ser rei. Até que Ele seja rei, Ele não é nada na nossa vida. Você entendeu agora? O cristianismo que nós estamos pregando, queridos, beira a comicidade. O cristianismo que a gente está adotando, que não deu certo na Europa, que está chegando até a nós, beira a fragilidade. Se nós não entendermos que Cristo é o Rei, e que a nossa vida se submete à sua majestade, nós ainda não aceitamos de fato o Evangelho. A gente está encantado com as luzes, com o espetáculo, com a popularidade e com o banho de marketing que deram à pessoa de Jesus. Mas estamos esquecendo do fundamental e mais precioso: Ele é o Rei. Por isso que Jesus diz: aquele que confessar com seus lábios que Ele é o Senhor, esse será salvo. Por quê? Não é só sobre Salvador, porque todos nós estamos em apuros e precisamos de um Salvador, mas é sobre Senhor. Todos nós precisamos de um governo sobre a nossa vida, e se não for Ele, quem será? Quem governa a nossa vida? Que cristianismo nós criamos para atender às demandas frágeis de um mundo que não quer compromisso? Perdão, porque talvez essa mensagem não faça muito bem para você. Perdão, porque talvez não soe agradável aos seus ouvidos. É uma palavra radical demais, né? Que não tem terceira via. Você estava se empolgando com Jesus. Você até disse essa semana: eu acho que Jesus é legal. Mas não tem como ele ser legal. Ou Ele é rei, ou Ele não é nada para nós. Ou nós o reconhecemos, ou ainda não entendemos o que Ele veio fazer ao mundo. Mas não só uma realidade confrontadora que nos coloca diante dessa decisão, como rei, ame-o, ou como um lunático, mate-o, que foi o que Jerusalém fez, mas a realidade do Deus entre nós, além de confrontar a nossa posição também, é contraditória. Contraditória porque, de fato, Jesus entra montado num jumentinho. E não dá para alinhar uma história de triunfo relacionada a essa imagem. É pictórica, queridos, é grotesca, é cômica, é irônica. O rei entrando de jumentinho. Por que Jesus manda essa mensagem? Por que Jesus usa essa figura? Primeiro, vamos entender aqui o que está acontecendo. Quando uma pessoa sobe no jumento, ela está dizendo: a minha posição é de servo, porque rei e general sobe em cavalo. Então Jesus está assumindo a posição dele, quando ele manda buscar um jumentinho, de que ele é servo, de que essa é a posição dele no reino de Deus, de que ele veio para cumprir esse propósito de mostrar que ele é o servo, mas ele é o servo sofredor, porque a segunda etapa é: como é que você vai para a batalha montado num jumento? É melhor ir a pé, é melhor ir correndo do que com o jumento, porque se o general subir num jumento para ir na batalha, ele vai ser abatido. Ele já está em desvantagem. Você imagina, todo mundo correndo, e o camarada com o burrinho empacado. Ah, meu filho, não dá, é incoerente, é ilógico. Então, Jesus está dizendo aqui: eu sou o servo que estou indo direto para o abatedouro. Eu sou o servo que assumo a posição de vulnerável, porque eu vim a esse mundo não para assumir os louros e as honras dos homens, mas para cumprir a minha missão, que era dar a minha vida em resgate de muitos. Quem matou Jesus? Os judeus? Não. Quem matou Jesus? Os romanos? Tampouco. Quem matou Jesus? Ninguém matou. Ele deu a sua vida por nós. Ele entrou no jumentinho para dizer: eu sou servo e sou vulnerável. Essa é a minha imagem, e essa é a imagem que eu quero apresentar a vocês. Por que Jesus usa isso? Porque Ele quer desbancar
toda uma estrutura e um padrão baseado que domínio e autoridade vêm debaixo de violência e de imposição. Esse é o modelo onde Jesus estava inserido. Toda autoridade, todo domínio vinha através de imposição e violência. A Babilônia foi assim, os assírios foram assim, os persas foram assim, e agora os romanos eram assim. Quer dominar? Violência. Quer dominar? Poder, autoritarismo, despotismo. Jesus diz, não, o meu domínio não é assim. Por isso, queridos, que não cabe uma religião de dominadores. Não cabe uma religião de obrigações. Não cabe uma religião de hipocrisias. Não nos cabe, porque não dá certo. O rei deu um modelo e nos disse que ele é o servo sofredor, humilde, e o seu reino não é imposto por violência e nem por domínio despótico. Isso não deu certo em outros países. Os nossos filhos não viverão o evangelho se nós impormos a eles o domínio cristão. A nossa sociedade não entenderá o evangelho se nós impormos o domínio cristão. Não é por violência, não é por força, diz Zacarias capítulo 4, versículo 6, mas é pelo meu Espírito. Jesus está invertendo a lógica. Jesus está dizendo, o meu reino não funciona assim. O meu reino é de ponta cabeça, é invertido, o mais fraco é o mais forte, o primeiro é o último, aquele que tem fome e sede de justiça é o que vai ser saciado, aquele que é pobre, esse é o que terá recompensa no reino. O reino de Jesus não bate com o reino da terra. Por isso que é contraditório. E sabe o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo criar um reino, a imagem e semelhança nossa. Um reino de domínio. Um reino de autoritarismo. Um reino de poderio cristão. Um reino sem serviço. Um reino sem bacia. Um reino sem toalha. Um reino sem entrega. Um reino sem amor. Um reino sem perdão. Um reino que me coloca na posição de que alguém que tenha prestígio. Fala isso para os nossos irmãos evangélicos que fizeram campanha para que o nosso Brasil fosse cristão. Irmãos, o nosso Brasil nunca será cristão a partir da política, será cristão a partir de você. A partir da igreja de Jesus, ele não tem outro plano. E nós queremos fazer o inverso de Jesus. O rei que entra humilde, montado no jumentinho, nós queremos o protagonismo, a proeminência e o prestígio social. Tem alguma coisa que está errada aí, queridos. Jesus nunca disse que a gente seria a maioria, Jesus disse que a gente seria sal da terra, e não é pela quantidade, não é pelo tamanho, mas é pela influência, pelo poder, pela entrega, pela vida dele em nós. Está contrário, irmãos, está contrário à leitura da Bíblia dos nossos dias. Um cristianismo xiita, um cristianismo conquistador que foi legado a nós pelos portugueses que vieram aqui conquistar essa terra e impuseram aos indígenas não um evangelho, impuseram aos indígenas uma tradição que eles mesmos não sabiam por que viviam aquilo. Não deu certo. Até hoje estamos entre as 8 situações menos alcançadas no Brasil, estão os indígenas. Não deu certo. Não dá certo. Não dá certo com o seu filho, não dá certo com a sociedade, não dá certo na universidade, dá certo quando somos servos e vulneráveis, como foi o servo vulnerável que entrou em Jerusalém naquele dia. Que Bíblia nós estamos lendo, irmãos? Da cultura? Ou estamos lendo a Bíblia do Evangelho? Porque essa é que é a questão. O que é o pecado, irmãos? O que é o pecado? O pecado são os servos querendo se colocar na posição de rei. É por isso que tem tanta tragédia, tanta dor, tanto sofrimento. Tem muita gente que está querendo a posição de rei. É um reizinho na barriga, dentro de casa, no trabalho, na igreja. Servos que deveriam estar sendo servos, estão querendo posição de rei. O nosso Senhor, que era rei, se colocou na posição de servo. Por que não imitá-lo? Para que a gente está tirando tantos exemplos ruins e péssimos dos nossos dias, sendo que a gente tem o maior exemplo? Irmãos, nós somos cristãos do cristianismo e deveríamos imitar o Cristo, não a cultura. Por isso que é uma inversão. O que Jesus está dizendo é, se queremos atacar o pecado, é o servo sendo servo, e o rei se tornando servo, mas nunca o servo querendo ser rei. Isso é evangelho. Tem uma frase atribuída a Galileu Galilei, não sei se é dele, mas é linda, que diz assim: todo homem quer ser rei,
Todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Irmãos, isso é Jesus, isso é igreja, isso é Bíblia e Evangelho. É olhar para o nosso Senhor, entrando como um jumentinho em Jerusalém para ser abatido. Ele não triunfou lá em Jerusalém. Ele não triunfou porque ele entrou na condição de servo e humilde e vulnerável. Mas o que isso significa? Não significa o fim da história. Porque além dessa história contraditória que nos coloca numa posição bastante delicada com o cristianismo atual, a história é transformadora. A realidade do Cristo entre nós, queridos, ela confronta o nosso reinado, confronta as nossas percepções de quem é Cristo e quem nós somos nele. E agora, a história de Cristo é transformadora, porque o texto diz: vem aí o seu rei. Olha só o texto: eis que o seu rei vem a você. Eu gosto dessa palavra porque ela está no presente. Não é o seu rei veio, e muito menos o seu rei virá. O seu rei vem. Sabe o que isso significa? Que ele está entrando na nossa história. A entrada triunfal não aconteceu em Jerusalém. A entrada triunfal não aconteceu naquela montaria do jumentinho. A entrada triunfal não finalizou em Mateus capítulo 21, porque o seu rei vem a você. Ele está aqui, está movendo, está atuando, ele está acontecendo. O reino que não está por completo, mas que já está parcialmente, ele já é possível ser visto, já é possível ser encontrado. O seu rei vem a você lá na sua casa, que você chama de inferno. O seu rei vem a você lá no seu trabalho, que você chama de diabólico. O seu rei vem a você lá na sociedade que você convive, que você diz de pessoas imprestáveis. O seu reino, ou o seu rei vem a você numa comunidade de pessoas como esse lugar essa noite. O seu rei vem, está presente, está continuamente, e aonde ele chega, há uma explosão, há uma irrupção de alegria, de celebração, de vida, porque o rei está presente, e onde o rei está presente, a glória se manifesta, e onde a glória se manifesta, a vida acontece. Falta Jesus, irmãos, falta Jesus sendo o rei na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa celebração, que muitas vezes é pífia, tímida, covarde. Uma celebração que me visa o consumo, mas que não me coloca no reino. Irmãos, nós estamos diante daquele que vem e que podemos colocar mantos, palmeiras, podemos celebrar e romper em glória com ele. Porque Isaías 55:12 diz o seguinte: e o seu povo sairá em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em cantos de alegria, e as árvores baterão palma. Ah, se as colinas e os montes e as árvores celebram quando o rei passa, quem sou eu para não celebrar? Quem sou eu para não declarar a sua glória? Quem sou eu para não celebrar junto com Cristo o que ele está fazendo na minha vida? Ah, irmãos, a realidade do rei entre nós é transformadora. Ela tira a nossa cara azeda, ela tira a nossa boca amarrada, ela tira os nossos braços cruzados, ela tira os nossos consumos pós-modernos e nos coloca direto em contato com o rei. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Só pode dizer Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor quem coloca os mantos e diz: passe, Senhor Jesus, eu dou toda a glória ao Senhor. Eu coloco a minha vida em submissão e rendição a Ti. Eu reconheço que eu não sou, mas o Senhor é o Rei. Só vive essa realidade transformadora quem permite que Jesus faça a entrada triunfal em seu coração. Por isso, eu quero colocar essa última frase para que você entenda. Que a entrada triunfal de Jesus, pode passar por gentileza. Essa entrada nada triunfal de Jesus na Bíblia contrasta. Aliás, espera aí. Olha aqui para mim, irmãos. O louvor está subindo lá, mas está tranquilo. Daqui a pouco eles vão ministrar uma palavra poderosa cantada. Veja o que Deus quer falar, não perca não.
A entrada triunfal, ou nada triunfal de Jerusalém, na verdade contrasta com a entrada triunfal de Jesus no seu coração. Mateus 21 é um símbolo do que Ele está fazendo na nossa vida. As autoridades romanas crucificaram Jesus. Os judeus pediram a crucificação de Jesus. A entrada triunfal foi um fracasso do ponto de vista estratégico. Mas essa entrada triunfal não parou lá. Por isso que ela pula da página das Escrituras e pergunta: esse rei pode entrar aí? Esse rei pode entrar lá na sua casa? Esse rei pode entrar nos seus dramas? Esse rei pode governar a sua vida? Esse rei pode dominar os seus desejos? Esse rei pode ser reconhecido e honrado na sua história e existência? Esse rei pode entrar triunfalmente na sua vida? Porque se ele não entrar e não for rei em nós, ainda continua sendo nada triunfal. É só história. São fatos do passado. Ainda estamos num ambiente estéril. Mas quando esse rei entra e faz morada em nós, quando a entrada triunfal acontece, as colinas irrompem em cânticos de alegria, as árvores batem palma, e nós que somos o povo dele, celebramos alegremente, porque sabemos quem é o rei, e não somos nós, não é o governo, não é o poder humano, mas é Jesus Cristo nosso Senhor. Que essa noite sua percepção seja sensibilizada ao rei entre nós, e que está pronto para entrar triunfalmente na sua vida e na sua história. Vamos ficar em pé, vamos orar.